Belo Horizonte é a cidade com o maior número de diabéticos do país. Quem depende do sistema público de saúde sofre o tempo inteiro para conseguir os medicamentos. É o que você vai ver agora na reportagem de Wanda Sampaio e Luciana Viana. São pelo menos 2 idas ao posto de saúde por semana. Rotina cansativa e estressante. Desde outubro do ano passado, Rosana não consegue pegar insulina e insumos para os 3 filhos com diabetes tipo 1. A nossa equipe acompanhou mais uma visita à farmácia. Não, nem tem previsão de quando vai chegar? Chegou medicamento ontem pra gente, ela não veio. Rosana também pede ajuda à chefe do centro de saúde. O Estado está tentando fazer uma licitação. Quem encaminha fita e a lanceta, essas questões, é o Estado, não é nem a Prefeitura. E aí o Estado está tentando fazer uma licitação para ver se consegue, mas não está conseguindo também. E mais uma vez, a mãe sai do posto de mãos vazias. Eu simplesmente me sinto de pés e mão atada e tenho vergonha de falar que eu sou brasileira e que meus filhos dependem do Sistema Único de Saúde e não tem nada para eles. Casos como o de Rosana se repetem pelo país. A compra e a distribuição da insulina são de responsabilidade do Ministério da Saúde. Já a agulha, a fita e o medidor, quem tem que financiar e entregá-los é o governo de cada estado. Um processo que muitas vezes esbarra na burocracia. A conta que deveria ser paga pelo governo fica para Rosana, que gasta R$ 1.200 por mês. Tem que juntar dinheiro e comprar, né? Tipo assim, só o meu marido que trabalha, tem que comprar 3 insulinas para cada menino, que dura uma semana. Quem tem diabetes produz pouca ou nenhuma insulina. A medicação substitui o hormônio. A falta da medicação e dos insumos para o tratamento do diabetes pode predispor os diabéticos a complicações agudas, como a glicose baixa, que pode provocar casos de convulsões e até de morte, e de glicose alta, que pode provocar quadros graves de desidratação do paciente, levando a internações e a internações até mesmo no CTI pediátrico. São muitas as justificativas para tentar explicar a falta da medicação e dos insumos nos centros de saúde. Corte de verbas, problema em licitações e para quem depende dos produtos para controlar a diabetes, restam 2 alternativas. Entrar na justiça para conseguir a medicação ou então arcar com todo o tratamento. Uma coisa muito importante seria a organização da distribuição, organização de compra. Isso a gente vê que existe uma carência muito grande, um interesse muito pequeno, que vai levando uma judicialização da saúde. Muitas famílias requerendo um processo administrativo, um processo judicial para a aquisição dos insumos, que é um direito de todos. Parentes, vizinhos e amigos ajudam como podem para que Isabela não fique sem a medicação. A adolescente precisa fazer 5 aplicações por dia. Mas como o medidor está estragado, ela não tem a menor ideia de como está a glicose. A mãe, que está desempregada, não sabe mais o que fazer. Fica na faixa, mais ou menos, uns R$600. Seringa, agulhinha, fitinha e as insulinas. Eu ganho uma pensão alimentícia de R$520. Não dá. E ela vai comer o quê? Tristeza, né? Agora o futebol. Cruzeiro e América vão reeditar a semifinal do Mineiro de 2012, mas a Raposa quer fazer diferente desta vez. Os treinamentos na Toca acontecem em segredo, mas Yara Fantoni foi até lá conferir e trazer pra gente as últimas notícias. Olá, André. O Cruzeiro continua a se preparar para o clássico de sábado contra o América no Independência. E notícia boa para o torcedor celeste, o atacante William, o homem do bigode, está de volta aos treinos e à disposição do técnico David. E por hoje é só, porque durante toda a semana a imprensa só acompanha a primeira parte do treinamento. O restante, como você pode ver, portões fechados, tudo para manter o mistério, para que os jogadores possam treinar com tranquilidade e preparar jogadas para a partida de sábado. E uma baixa importante preocupa o técnico Diego Aguirre. O atacante Luan teve uma lesão grave no joelho direito e deve ser operado nos próximos dias. Sem ter data para voltar, o jogador pode desfalcar o Atlético na Copa Libertadores. Treino tático na cidade do Galo. O técnico Diego Aguirre esboça o time que vai enfrentar o Melgar no jogo que vale a classificação na Copa Libertadores. Mas espera aí, cadê o Luan? O que parecia apenas precaução se transformou em baixa para o Atlético. O atacante Luan tem uma lesão no joelho direito. Deve ser operado e pode até ficar fora da Copa Libertadores.
ele tem uma lesão de menisco, no menisco lateral do joelho, e além da lesão do menisco, ele tem uma lesão importante na cartilagem. Provavelmente é um caso cirúrgico, mas o que será feito exatamente, a gente vai aguardar um pouco mais, estudar um pouco melhor esse caso para poder definir. O médico do Atlético e da seleção brasileira não escondeu a preocupação com o problema de Luan. Além de ser complexa, a lesão é agravada pelo jeito do jogador correr. A cartilagem é o maior desafio, o maior problema em termos de lesão para atletas em qualquer tipo de modalidade esportiva. É o grande desafio que existe porque é o tecido mais difícil de se tratar, de se recuperar. E ainda para complicar um pouco mais o problema, ele tem um formato do joelho com um arqueamento. Quando ele corre, quando ele faz um impacto, ele tem muito mais sobrecarga na região de fora do joelho. Sem Luan, Aguirre montou o time do Atlético com 3 volantes. Rafael Carioca e Júnior Urso atuaram ora com Leandro Donizete, ora com Eduardo. É o que deu certo em algumas partidas e se tiver que acontecer de novo, a gente está aí pronto para estar fazendo isso. Se for com 3, se for com 2 volantes, é sempre pensando em manter o Atlético ofensivo e em prol do gol. O Atlético enfrenta o Melgar nesta quinta-feira e basta um empate para que a equipe se classifique. No entanto, o objetivo é vencer bem os peruanos e apagar qualquer má impressão deixada nos últimos jogos. É uma partida muito importante para a gente, né? Não só nos vale a classificação, nos firmar na segunda fase, mas também é importante devido aos últimos resultados, né? Cada vez mais a gente está crescendo, né? Como um grupo, e nada melhor do que crescer se não for com as vitórias. E olha só, governador mineiro indiciado pela Polícia Federal, presidente da República na tábua da beirada e uma crise econômica quase fora de controle. Orion Teixeira, muito boa noite para você. Já obrigado pela sua presença com a gente. Boa noite, André. Boa noite, telespectadores. Boa noite. Orion, a situação da presidente da República hoje, a petista Dilma Rousseff, é desesperadora, né? Sem dúvida, André, porque a cada dia que passa, essa onda pró-impeachment está contaminando, está envolvendo os aliados. Cada dia, um desses partidos que se diz aliado está abandonando o ministério, abandonando os cargos, rompendo com a presidente e aderindo ao impeachment. Enfim, é uma situação que se previa que pudesse acontecer, talvez no domingo, no dia da votação, está se antecipando com muita velocidade e deixando a presidente Dilma sem condições de vencer essa parada no domingo. E se passar na Câmara dos Deputados, tem uma segunda fase, que é no Senado Federal. Aí a situação fica mais incontrolável, André, porque na Câmara dos Deputados existem 513 deputados e 25 partidos políticos. A situação seria mais fácil uma negociação. No Senado já se reduz para 81 senadores com 18 partidos, onde a oposição mais o PMDB teriam aí condições de sozinhos promover o impeachment da presidente. Agora, é preciso ficar atento também, André, aos desdobramentos políticos, às influências políticas que esse processo nacional poderá ter aqui sobre Minas Gerais. O governador mineiro está numa situação muito complicada do ponto de vista jurídico, no sistema justiça. Exatamente, o governador Fernando Pimentel, inclusive, agora indiciado, né, porque não compareceu lá para prestar um depoimento, esse é um dos motivos, naturalmente, ele está numa situação extremamente delicada e também pode vir a passar por um processo desse. Né? Exatamente. Do ponto de vista jurídico, a situação do governador é muito delicada, muito complicada, porque no Tribunal Regional Eleitoral, aqui, Minas Gerais, ele já sofreu várias derrotas no sentido de rejeitar as contas eleitorais, contas de campanha eleitoral dele, que foram depois confirmadas no Tribunal Superior Eleitoral. A partir daí, a oposição poderá, inclusive, pedir o seu impeachment na Assembleia Legislativa. E o desdobramento ao qual me referia é que a situação política do governador Fernando Pimentel tem sido muito equilibrada, de muito controle, à medida que ele tem o apoio do PMDB e do PT. Mas se o PMDB, a partir de segunda-feira, realmente aprovar o impeachment da presidente Dilma em Brasília, o PMDB tende a negociar, buscar outros partidos para que se confirme essa decisão no Senado Federal e isso pode ter efeitos sobre os estados, André. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Uma boa noite para você. Foi um prazer. Boa noite a todos. E olha, por falar em lama, veja a seguir. IBAMA investiga irregularidades na recuperação da área devastada pela barragem da Samarco. E você vai ver ainda, crise econômica derruba comerciantes da capital sem dinheiro para tocar o negócio e o jeito tem sido fechar as portas. A gente volta depois do intervalo. Até já. Jornal Band